Naamã, o nome dele significa amável, agradável. Eu posso dizer que é a versão masculina de Noemi. Você lembra de Noemi em Ruth? Mesma coisa, mesma raiz. Os dois nomes, agradável, amável. Então o homem já carregava no seu próprio nome algo agradável. É bom, né, ser chamado assim, né? Tá na esquina, o agradável, vem cá. Coisa boa, né? O homem já é desse jeito, amável. Chega aí. E não era para menos, gente. A vida dele era assim. Ele tinha tudo com uma vida cheia de amor, uma vida muito agradável. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele. Está com a Bíblia aberta, tem o versículo 1 do capítulo 5, mas está aqui também. Fala que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Então ele já era comandante. Então um homem que tinha um conceito enorme. Ele era um grande homem diante do seu senhor, do senhor sírio, e de muito conceito. Por ele, o Senhor, ali, Senhor de letra maiúscula, Senhor ali é o Senhor de Israel, o Senhor que não era da terra dele, não era do povo dele, mas Deus, o Deus de Israel, usava o Naamã por os seus propósitos. Já pensou? Que coisa boa! Até o Senhor de Israel deu vitória à Síria por meio de Naamã. Ele era um herói da guerra, então ele tinha tudo para viver assim, agradável, ter uma vida de fato amável, mas nem sempre foi assim. A coisa não era assim, porque ele já tinha um problema na sua vida. Ele era leproso, ele tinha lepra. Esse porém que a Bíblia traz sempre mostra, geralmente mostra, né, algo realmente ruim, tenebroso na vida de Naamã também, porque a lepra era uma doença terrível, uma doença degenerativa, ia destruindo a carne devagar, e era uma doença contraída pelo contato. Então você imagina, um homem que era herói de guerra, um homem que era cheio de conceito na sociedade, um homem que tinha tudo para viver uma vida agradável, feliz, amável, como o próprio nome dele dizia, esse homem agora não pode ter contato com as pessoas, ele não pode ter contato com a sua esposa, ele não pode ter contato com filhos que ele teria, ele não tem, como aquele momento que nós vivemos na pandemia, você lembra disso? Tinha que estar sempre distante, e pior, ele estava sendo consumido por uma doença terrível, consumido devagar, e ele era tido como uma pessoa imunda, símbolo de maldição. Esse é o Naamã. Nós estamos falando para famílias nessa noite, e quando nós casamos, irmãos, quando nós casamos, e também aqueles que têm a expectativa de casar, que estão aqui, nós alimentamos uma expectativa monstruosa, expectativa alta, de uma vida agradável, de uma vida cheia de amor, e que esse amor vá até a morte. A gente romantiza bastante isso. Figuras de casamento são bem românticos, bonitos, né? Cheios de flores, aliança. Quando nós casamos, ou aquele que pensa em casar, quer manter um conceito bonito diante de todos. Que a sua família seja conceituada diante da sociedade, claro, bem conceituada, como Naamã era. A gente pensa em ter uma família que é usada por Deus, assim como Naamã era usado pelo Senhor de Israel. A gente quer casar e que a nossa família seja também uma família usada por Deus, uma família exemplar e vitoriosa das dificuldades que enfrenta, tida como verdadeiros heróis, porque venceram pela força do Senhor, vencem pela força do Senhor. A expectativa no casamento sempre é essa, daqueles que já se casaram, daqueles que vão se casar. Mas existem, irmãos, situações, existem os poréns que nos aplacam. Existem situações como a lepra de Naamã, que venha nas nossas famílias e frustram as nossas expectativas. Qual lepra tem levado frustração
na sua casa? O que entrou na sua casa e que gerou uma frustração, uma decepção, algo que vai te corroendo devagar, que você conserva da porta para dentro da sua casa? Você não quer que as pessoas fiquem sabendo o que vai acontecer? Que realidade difícil você tem carregado, que ninguém vê, nem está vendo, mas tem te consumido devagar, como uma lepra cruel. O que as pessoas de fora não estão conseguindo enxergar? O que os meus olhos como pastor não conseguem penetrar, não conseguem ver? Qual a luta que você está tendo aí com Deus, nesse lugar que a gente não consegue ver? Naamã carregava essa lepra maldita, silenciosa e cruel. Mas um dia, sempre tem esse dia. Um dia a serva dele, que era uma menina vinda lá de Israel, cativa de Israel, ela apontou uma solução para a cura dele. Então, no meio daquela dificuldade toda, surge uma enorme expectativa de cura. Finalmente apareceu para ele. Certo homem de Deus, da terra daquela menina, poderia curá-lo daquela lepra. O texto está aí no versículos 2 e 3. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veio uma menina lá de Israel para servir dentro da casa do leproso. E a menina falou para sua senhora: tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Irmãos, uma enorme luz no fim daquele túnel sombrio de dor e sofrimento. Essa luz aparece, uma luz enorme brilha. O que você faria se você estivesse vivendo dentro da sua casa, dentro do seu casamento, ou de uma maneira muito pessoal e particular? O que você faria se abrisse uma possibilidade de você ter a cura, ou você se ver livre de uma situação que está te oprimindo, que está te machucando, que está te adoecendo? Uma possibilidade, mesmo que remota, de se ver livre daquilo que te traz tanta dor. O que você faria? Com certeza você ia correr ao encontro daquela possibilidade. E Naamã fez isso. Ele foi direto para Samaria. Ele arrumou, ele pegou alguns presentes para levar para o rei. Ele pegou uma carta do rei da Síria para apresentar para o rei de Israel. Ele cumpriu todos os protocolos, porque foi indicado para ele um lugar de cura. Todos nós correríamos muito em busca da solução para os nossos problemas, com certeza, com certeza. Um outro casal que a gente conhece, vocês também conhecem, o pastor Francisco aqui da igreja de Betel. O Chico enfrenta um problema com o filho dele desde o nascimento do menino, do Gabriel. A expectativa de vida do Gabriel é até 15, 17 anos. Vai ter um culto de exame de graça agora de 25 anos do Gabriel. Coisa boa, né? Mas eles têm sofrido esse período inteiro. E há uns 2 anos, o Gabriel foi diagnosticado ainda com câncer. É um negócio que avassalador. E o tratamento dele é em São Paulo. Se o tratamento é lá, se o recurso está lá, o que eles fizeram? Correram para lá. O Chico ficava aqui com o Rian, o outro filho dele, estuda também lá no colégio, e a esposa foi para São Paulo, mudou para São Paulo, morando lá no kitnet, num lugarzinho lá pequeno. Chico de vez em quando ia lá, e aquela luta, aquele vai e vem, aquela agonia por aqui. Por que isso? Abriu-se uma possibilidade de cura, e ele vai fazer o que for preciso e possível para chegar a essa cura. É o que você faria, é o que Naamã fez, é o que eles fizeram. Louvado seja Deus, o tratamento foi muito bom e houve a cura, teve cultos de gratidão, enfim. Mas o certo é que sempre quando se abre essa luz, nós corremos atrás, nós vamos lá. E Naamã fez isso.
Naamã fez isso. A carta chegou nas mãos do rei. E o rei leu a carta, rasgou suas vestes como um sinal de angústia, tristeza, falou assim, lá no versículo 7, se você acompanhar aí: acaso eu sou Deus para tirar a vida ou dar a vida para alguém? O rei de Israel ficou assim. Mas só que o homem de Deus, quando ouviu que o rei havia rasgado as vestes, Eliseu, o homem de Deus, pediu para que levasse Naamã à presença dele. Versículo 8. Vamos ler junto o versículo 8? 1, 2, 3 e... Deixa ouvir a mim. Deixa ouvir a mim hoje. Quando Naamã ouviu aquilo, imagina a alegria do homem. A expectativa só vai crescendo, só vai aumentando. O homem vai me receber. O doutor vai me receber. Eu consegui a tão sonhada consulta. Eu consegui ir até onde vai trazer a minha cura. É isso que ele está sentindo aqui. Essa alegria que se instala no coração dele. Essa expectativa que se instala no coração dele. Ele cheio de expectativa. Ele quer agradar. Ele quer fazer o melhor. Ele chega lá. Ele leva para junto para encontrar-se com o homem de Deus uma comitiva. Veio Naamã com seus cavalos, com seus carros, e para na porta da casa de Eliseu. Você consegue imaginar essa cena? Essa expectativa dele? Ele chega com carros, com cavaleiros, com uma comitiva enorme ali. Talvez seja a sua expectativa também, por uma cura, por uma aprovação em algum concurso, por um renovo dentro da sua casa, dentro da sua família, para que algo que está se desenhando de uma maneira nebulosa, sombria, que a luz de Deus chegue dentro da sua casa. Talvez a sua expectativa é por uma resposta que vem, a cura de um ente querido, alguma resposta. A expectativa está aí. E você alimenta essa expectativa. Isso aqui, Naamã está na porta do homem que disseram que vai poder levar a cura para ele. A expectativa era alta, mas essa expectativa foi frustrada. O homem nem saiu para receber o Naamã. Eliseu nem saiu. O Eliseu mandou recados. Mandou um recado. Olha o versículo 10. Mandou um recado pelo servo dele, falando assim: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Não era isso que Naamã estava esperando? Não era isso que estava na expectativa de Naamã? Ele teve aqui a sua expectativa frustrada. Que absurda frustração! O profeta nem foi recebê-lo, ainda falou umas coisas, me mandou fazer umas coisas que eu nunca imaginei. Não era isso que eu pensava. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Naamã muito se indignou com aquilo. Você também não fica muitas vezes indignado? Você projeta algo, Deus vai fazer assim, a gente tem isso, mas ele pede outra coisa. Frustra as nossas expectativas. Naamã muito se indignou e se foi. Dá a impressão de que ele foi embora, estava lá com a comitiva toda, falou: deixa embora. Por quê? Porque pensava eu que ele sairia a ter comigo. Ele imaginava uma coisa e aconteceu outra completamente diferente. Ele nem foi recebido. Ele esteve diante do rei. O rei o recebeu. O rei leu a carta dele. O rei também ficou indignado, assim, porque ele não, sem poder, impotente. Eu não posso dar vida, mas ele foi diante do rei. O rei o recebeu. E aquele homem nem o recebeu. Que frustração! Frustrações, irmãos, são terríveis. E presta atenção nisso. Quando a frustração é com Deus, a frustração é pior ainda. O outro casal tinha
eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. A menininha, com 3 ou 4 anos, foi para um clube, assim, foi para um clube no sábado à tarde. Eu lembro desse sábado, um sábado meio chuvoso, a gente ficou até, depois do que aconteceu, ficava perguntando, por que foi para lá? Não estava sol, não era verão, enfim. Mas o pai começou a assistir televisão lá e muito cansado, o homem trabalha muito trabalhador, cansado, dormiu. A menininha saiu, foi para a piscina e a dela morreu. A piscina dele tudo. Algo que machucou a família, machucou a igreja, machucou a cidade inteira. E a gente começou a acompanhar o casal. Eles não iam na igreja, deixavam a menina só na porta da igreja e saía, né? Depois disso eles começaram a frequentar e o homem se converteu mesmo firme no Senhor. Mas a gente estava depois de um tempo, a gente estava num monte, numa oração, tinha uma oração em determinado dia da semana, e estávamos orando, e geralmente no monte, eu oro com os olhos abertos, os bichos andando assim, cavalo, com os olhos abertos, orando com os olhos abertos. Eu percebi que ela não estava, a mãe da menina, ela não estava na roda. Eu falei com o Jacinto, fulano, não está aqui, ela veio. Aí nós saímos atrás dela. Ela já estava no penhasco lá, ela ia se lançar. Pegou ela abraçou com a Jacinta, eu fiquei só ouvindo o que ela está falando, que ela falava com ela. E ela colocou toda a frustração dela com Deus, o que é natural, o que é algo que a gente entende muito bem uma mãe falando. A expectativa era de ver a menina crescendo, a expectativa era de ver a menina se formando, a expectativa de que ela morresse primeiro. Mas foi frustrado. E ela falava, por que, Senhor, o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu um negócio desse? E falava até algumas coisas, algumas blasfêmias que o momento ali permitia, porque é o desabafo de uma alma. Quando a frustração é com Deus, ainda é pior. Não há como culpar mais nada. Quem? Vou culpar o quê? O marido que dormiu? Não, isso pode acontecer com qualquer um. Não tinha segurança lá, não tinha isso, mas aí é o destino é quem? Deus. Frustração com Deus. Irmão, eu preciso trazer para você uma verdade bíblica que você precisa internalizá-la dentro do seu ser. Você precisa de inserir dentro da sua alma de uma vez por todas. Essa verdade está no livro de Isaías 55:8. Diz lá o seguinte: Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Irmãos, como nós nos vemos em Naamã, nós nos indignamos com Deus, nós nos indignamos e saímos nos queixando, porque nós pensávamos que a maneira de Deus agir deveria ser diferente. Pensava eu que a menina deveria crescer e se formar e casar. Pensava eu que o meu casamento deveria ir até a morte, que aquela situação difícil que nós estávamos enfrentando de relacionamentos, ela pudesse se normalizar. Pensava eu que esse emprego deveria ser até o fim, eu deveria aposentar lá. Pensava eu, você não pensa nada, nós não pensamos nada, nós não podemos aconselhar a Deus em nada. Os pensamentos do Senhor são totalmente diferentes dos nossos, nós não somos ninguém. Nós precisamos entender isso, irmãos, de uma vez por todas. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, mesmo que o melhor de Deus seja o pior na nossa ótica. Naamã chega a dar detalhes de como ele pensava que a coisa ia acontecer. Olha só que texto
pensava eu que o homem iria sair até comigo, aí Eliseu ia sair, ia chegar, ia falar: ó, comandante da Síria, que prazer recebê-lo, que cavalos bonitos, que comitiva grandiosa, o que é que trouxe essa figura honrosa para perto de mim? Ele pensava que seria assim, o homem ia sair para ele, ter com ele, aí o homem de Deus ia se colocar de pé, ia invocar o nome do Senhor, tudo isso na cabeça do Naamã, ia invocar o nome do Senhor: ó, vem, Senhor de Israel, ia mover a mão sobre o lugar da lepra, ia até tocar nele, na lepra, aqui ó, e ia restaurar a lepra. Ah, irmãos, o Naamã criou o cenário perfeito, mas o cenário perfeito na ótica dele, na cabeça dele. O cenário perfeito, na verdade, a gente precisa de entender, é o que já está determinado por Deus desde sempre para nós. Esse é o cenário perfeito. E nós nos enganamos. Como nos enganamos? Eu estou pregando aqui, mas com muito temor. Pode ser que aconteça algo que eu também vou falar. Eu pensava que isso não deveria ser assim. Eu pensava que a vida profissional dos meus filhos deveria ser assim, assim, assado. Não está. Eu sou um exemplo aqui. Muito temor que a gente prega algo como isso. É como o temor que você precisa estar recebendo essa palavra. Porque nós somos como Naamã. E eu não estou jogando pedra nele. Isso é do homem. Isso é do homem. Mas nós precisamos entender isso. Nós nos enganamos demais. Os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Pare de determinar para Deus a forma e a hora dele agir. Eu e você não podemos determinar absolutamente nada. Ele é soberano. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Quem sou eu para definir algo? Quem é você? Quem somos nós para nos indignarmos diante da vontade do Todo-Poderoso? Naamã quis mostrar para Deus, irmãos, ao Deus de toda a terra, quais os rios melhores para um possível banho. Já que falou que é banho, mas tem rio melhor aí. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Naamã, ele quis mostrar para Deus qual a forma de Deus agir e aconselhar a Deus: esse rio aí que o Senhor está mandando eu mergulhar, esse riozinho aí é muito ruim. Tem uma Abana e Farpar lá pertinho de mim, que seria melhor. Irmãos, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. O caminho da cura para Naamã era o rio Jordão, sujo e barrento, sim, era ele. Não era os rios Abana e Farpar de águas limpas, e talvez de propriedades medicinais até muito boas. Não era. Para Naamã era o rio Jordão, o rio barrento do Jordão. A gente sofre, irmãos, até hoje, dessa síndrome de Abana e Farpar. É uma síndrome terrível que acomete os crentes. É a síndrome de querer ensinar a Deus como ele deve agir. A síndrome de querer ensinar a Deus e apontar a Deus e aconselhar a Deus qual o rio melhor para eu mergulhar. Eu não entendo nada. Você também não. Quantos caminhos o Senhor nos mostra para a nossa cura, mas os nossos olhos só enxergam lodo. Deus está mostrando que é assim, mas você enxerga lodo, algo sujo, barro, você enxerga lama, e quer aconselhar a Deus que o melhor
Para nós, é uma outra coisa. É uma banda de farfar da vida. Qual a banda de farfar te impede de mergulhar no rio que o Senhor está ordenando para você? Para você mergulhar. Qual que é? Tem uma irmã que contou para a gente uma experiência que ela estava pediu a Deus um emprego e estava naquele emprego. Foi lá naquele emprego. Um emprego com horário terrível, sacrificava o domingo, sacrificava a família, sacrificava isso e aquilo. Mas está ganhando bem, estou ganhando bem. É uma banda de farfar. Tem situações difíceis, mas é aqui. E Deus incomodando. Esse incômodo de Deus no coração dela era mostrando: eu te quero num Jordão. E ela enxergando só lobo. Resumo da obra: ela ouviu a voz de Deus e foi para o caminho barrento, mais complicado, difícil, porque era abrir uma loja, manter uma loja, entrar num ramo comercial, é complicado, tão difícil. Mas hoje ela conta que é a melhor coisa que fez. A melhor coisa que fez. Vai enfrentar dificuldades? Vai. Tem barro, tem lodo, é lameado ali, é difícil. Mas é o rio que o Senhor está mandando. É o caminho que o Senhor está mandando. É a direção que o Senhor está mandando. Então não vai engolindo qualquer abano e farfar que você acha, que você pensa que é o melhor. Ouça a voz de Deus. Que lugar mais limpo você quer orientar a Deus para você se banhar? Naamã não havia entendido uma coisa: que o mergulho no Jordão era para mostrar que a cura viria de Deus, do Deus de Israel. Não viria da limpeza da água, não viria das propriedades medicinais da água, não seria o mergulho, não seria a água, seria o poder milagroso do Deus dos impossíveis, que age na sua vida, que age na sua família. Toda a glória tem que ser para Deus, tem que ser para Deus. Se Naamã mergulhasse nos rios limpos da Síria, se a Naamã mergulhasse em Abana e Farfar e saísse de lá limpo, as honras seriam para quem? Seriam para as propriedades do rio, seriam para os deuses da Síria que governam as águas do rio, seria para outros deuses. Mas Deus o mandou mergulhar em um rio de Israel, rio que está nas terras do povo de Deus, um rio sim sujo, barrento, para que ao sair daquelas águas sujas, ele sair limpo, a glória seja de Deus, e o milagre seja realmente visto e contemplado por todo o olho. A glória e a honra seriam toda do Deus dos impossíveis, do Deus dos impossíveis de Israel. Não precisava de entender isso. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para discutirmos com o Eterno? Ouse você, pai, você, mãe, ouse você, filho, ouse famílias aqui representadas, ouse dar um mergulho de fé nas águas da vida que estão indicadas pelo nosso Deus. Saia dessa ousadia daqui. Eu vou fazer o que Deus está mandando, está ordenando. Eu vou agir conforme o Senhor quer que eu faça. E a água indicada por Deus, irmãos, é muito mais do que uma porta de emprego ali para você, ou esse médico vai dar a solução para isso e para aquilo, ou essa casa aqui que você vai morar. É muito mais do que qualquer coisa aqui nesse campo humano. O que nós temos aqui, o que Deus nos dá aqui, é aquilo que eu chamo dos mimos da graça de Deus. Porque a água verdadeira, indicada por Deus para nós, é o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele
Ele é a água viva. Ele é a solução para a sua vida, é a solução da sua família. É para essas águas que o Senhor está te chamando, pai. Está te chamando, mãe. Está te chamando, filho. Está te chamando, famílias. Está te chamando, jovem. Deus está te chamando, está te indicando. Eu tenho uma água que vai ser uma água viva, que você não vai ter sede jamais se beber dela, se mergulhar nela. Você vai ter salvação. Talvez você esteja diante de situações complicadas, bastante complicadas, em que se apresentam diante de você alternativas convenientes, limpas, saudáveis, como Abana e Farfá, mas que não tem a cura que vem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a água viva que Deus indica para cada um de nós. Jesus Cristo é o caminho barrento, o caminho estreito, é aquele caminho difícil, mas que vai nos levar a uma cura definitiva, uma cura que nos permite andar nas aflições e dificuldades aqui nessa vida, de cabeça erguida, altaneiramente, pelos méritos dele, pela força que ele nos dá, pela vida que ele nos dá. É esse Jesus Cristo. Dê um mergulho de fé, irmãos, em Jesus de Nazaré. Ele é essa água viva, que te traz salvação e cura. Naamã, ele foi convencido. Convenceram Naamã a mergulhar naquele rio barrento dele. E ele foi. E deu um mergulho, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6. No 7º mergulho, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Tem isso aí. Tem tempo de Deus. É barrento, é sujo. Não podia ser um mergulhinho só, não. Pode ficar aqui só nas canelas, não. Não. Dá uma de chopa lá. Você lembra disso de chopa? Dá uma de chopa lá, dá um mergulho. 1, 2, 3, 7 vezes. 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes. Vamos ler junto? 1, 2 e vamos ler forte, hein? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Louvado seja Deus. Naamã fez o que o homem de Deus falou, o que foi a indicação para ele. E se você e eu ouvirmos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nos incomodando, nos transformando, nos indicando, o caminho é Jesus, a água viva é Jesus. Se você e eu colocarmos a nossa vida nesse Jesus, recebermos esse Jesus, fazemos desse Jesus o nosso Senhor, nós receberemos uma vida abençoada, uma vida eterna, seremos como crianças. Transformação será grande. Transformação que a gente vê por aqui, ó. Tem pessoas aqui com testemunhos de conversão impressionantes, que aí eu conheci agora, eu fico um pouco, mas essa pessoa era assim? Era desse jeito? Não era. Mas agora, ela está com o Senhor, ela está diferente, está diferente. Tem um jogador do Atlético, Vargas. O sujeito era até homem de gelo, que chamava ele, camarada. Ele jogava naquela má vontade, aquela coisa. Eu comecei a perceber ele mais sorridente, camarada mais. Entrou nos jogos aí, fez gol, virou com o gol dele. Ele dando entrevista, eu estou sendo acompanhado, eu estou num novo relacionamento, quer dizer, família se restaurou, alguns pastores estão me acompanhando. Eu falei, esse menino está. Não é que converteu? E agora eu vi um vídeo dele lá na piscina, né? E o pastor falando, Eduardo, você crê que Jesus Cristo é o único Salvador? E ele tem aquele sotaque, né, castelhano dele, sim. E ele é batizado. Olha a transformação que a gente vê. Vê a
transformação em pessoas que tem tudo. A expectativa sempre é alta de voar, sempre. Mas estão necessitadas. E a única solução para se mudar o semblante, de ter uma força que vem do alto nas dificuldades, é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa conversão é que realiza isso na nossa vida. Sua casa precisa de conversão. Mergulhe nesse rio de vida que é Jesus. Você, como marido, que tem essa responsabilidade enorme de ser o cabeça do seu lado, ser o exemplo da sua esposa, do seu filho. Não fique esperando ela ser exemplo, não. Seja você o exemplo. Seja você o homem de Deus. Você que está pensando em casar, está pensando que a coisa é assim, é você homem, é você ser esse homem de Deus, exemplo de homem de Deus e de pessoa que leva Deus para dentro da sua casa. Mas para isso você precisa ter mergulhado nesse rio, ousado reconhecer Jesus como esse rio de vida na sua vida. Você, mulher, você precisa mudar também. O que precisa mudar na sua vida? Conversa demais? Conversa de menos? O que é? Sabedoria está faltando? O que é? Deus te dá essa conversão, essa mudança, essa transformação. Vem desse rio de vida do Senhor. Ele te dá sabedoria. Ele te dá discernimento. Ele faz de você uma mulher realmente virtuosa na sua casa, que abençoa a sua casa. Filhos, vocês precisam de conversão. Eu lido com filhos, com netos, com pessoas que chegam pais, não sabem o que fazer. O que precisa para a vida desses meninos é conversão. Eles também mergulharem nesse rio de vida que é o Senhor, para serem transformados totalmente. Nós todos precisamos disso. E Naamã foi e mergulhou e recebeu essa pele de criança. Ele reconheceu que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Ele reconheceu isso. Olha que coisa linda. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Essa é a definição maior dessa história de Naamã. Obedeça a vontade de Deus. Mergulhe nos rios de Deus. Mergulhe nessa água viva de Deus que é Jesus Cristo. E as demais coisas, com certeza, elas vão ser acrescentadas. Os mimos da graça de Deus virão. Os presentes de Deus virão. No tempo dele, da forma dele, como ele quiser. Mas mergulhe, faça desse mergulho de fé em Jesus Cristo, o rio de Deus para nós. Algumas aplicações para a gente concluir. Todos nós, irmãos, todos nós. A gente está estudando a teologia do pacto. Semana que vem a gente vai ver a depravação total e tudo isso a gente vai ver isso. Nós somos leprosos espirituais. A queda trouxe isso para nós. Trouxe uma lepra terrível, que é o pecado. Nós carregamos esse pecado e nós necessitamos da graça de Deus para nos curar. Todos nós temos isso. Somos leprosos espirituais, sim. Todos temos também uma lepra sombria, que são situações, além da lepra espiritual, do pecado que a gente carrega, algumas situações que vêm ao nosso redor, que surgem e vão nos consumindo devagar, nos levando à morte. Necessitamos da graça de Deus também, para nos curar. Uma outra lição para nós: a cura de Deus pode estar no rio barrento, e não nos rios limpos que nós conhecemos. Que a gente não fique aí dando conselho para Deus. Os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos. Se Deus mandou, obedeçamos. E por último, dê um mergulho de fé no rio mostrado por Deus. E o rio da vida de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Não há outro. Não.
muito.